E o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que o Ministério Público fiscalize os pais que se recusam a vacinar os filhos contra a Covid. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal do PL do Paraná, Felipe Barros, a quem agradecemos demais pela participação. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, é um prazer falar com vocês essa manhã mais uma vez. Perfeito. Deputado, para começar a entrevista, como o senhor avalia essa determinação do ministro do STF, Lewandowski, justamente para que os MPs dos estados do Distrito Federal monitorem a questão da vacinação infantil? Porque a Jovem Pan, ontem o presidente Bolsonaro disse que falou com o ministro que ele teria falado que a vacinação não é obrigatória para as crianças. Enfim, esse assunto divide opiniões. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que achou de toda essa situação. Olha, a decisão do ministro Lewandowski é uma decisão absurda, como, aliás, a maior parte das decisões oriundas do ministro Lewandowski. Basta nós lembrarmos dele presidindo a sessão do Senado Federal de impeachment da Dilma. Foi o ministro Lewandowski que fatiou o impeachment da Dilma, deixando a Dilma elegível, rasgando a Constituição, portanto. Ontem à noite eu me dediquei a estudar esse processo, tendo em vista essas divergências de interpretações que estavam havendo. Então, esse processo que a rede moveu em 2020, naquele momento, foi para tentar obrigar o governo federal a assinar o termo de compra das vacinas Coronavac. Isso em 2020. Dentro desse mesmo processo, vários pedidos foram sendo feitos ao longo do tempo. Por exemplo, a rede pede para que os índios e os quilombolas fossem incluídos no plano de vacinação, depois pedem para as crianças serem vacinadas, e é justamente nessa petição que a rede pede para que os conselhos tutelares fiscalizem quem não vacinar, os pais que não vacinarem os seus filhos, e o dever de escolas informarem a não vacinação de crianças. Foi nessa petição que o ministro Ricardo Lewandowski, então, deu esse despacho ontem. A única questão é que ele, em vez dos conselhos tutelares, como a rede estava pedindo, ele coloca essa atribuição ao Ministério Público, para os promotores denunciarem os pais que não querem se vacinar. É uma decisão absurda. Agora seguimos com a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, nós entrevistamos, houve uma entrevista aqui mais cedo no Jornal da Manhã com um jurista explicando que, apesar de o Estatuto da Criança e Adolescente realmente trazer essa questão da obrigatoriedade dos pais vacinarem as crianças com as vacinas que são recomendadas pelas autoridades sanitárias, nunca é aplicado essa regra no sentido de multa ou mesmo de tirar a guarda das crianças, né? Então, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor considera que é realmente arriscado, ou seja, que há realmente essa possibilidade de que os pais venham a ser incriminados ou punidos por não vacinarem suas crianças com a vacina da Covid-19? Bom, sim, respondendo objetivamente a pergunta, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostaria só de fazer um esclarecimento, uma premissa, que em decorrência dessa histeria coletiva que a pandemia tem causado na sociedade, muito se fala que é a Anvisa o órgão competente para dizer se as vacinas devem ou não devem ser obrigatórias. Esse não é o papel da Anvisa. A Anvisa, ela certifica ou não certifica as vacinas. Quem decide se uma vacina ela é ou não é obrigatório é o Ministério da Saúde. Então, a Anvisa, ela cumpriu o seu papel, disse que a Pfizer apresentou toda a documentação e os estudos necessários para a vacinação infantil. Porém, o Ministério da Saúde, corretamente, o Ministério da Saúde não coloca a vacinação infantil como obrigatória. Então, é essa decisão que deve valer. O Ministério Público de todo o país tem que seguir aquilo que o Ministério da Saúde já determinou. Agora, infelizmente, o que nós vemos acontecer no nosso país é que cada promotor tem uma constituição para chamar de sua. Cada promotor tem uma lei para chamar de sua. Nós vivemos uma insegurança jurídica imensa. Nós temos hoje já Ministério Público de alguns estados já abrindo procedimentos contra alguns pais. Em contrapartida, nós temos Ministério Público como do Distrito Federal, que, ao contrário do Ministério Público que eu disse há pouco, fez o contrário, disse que, olha, nós não vamos fazer isso porque o Ministério da Saúde diz que não é obrigatório. Então, a insegurança jurídica que uma decisão como essa do ministro Lewandowski gera, ela é imensa.
O fato é, a Constituição Federal, no artigo 226, ela protege as competências familiares. E essa decisão sobre a vacinação de crianças é de âmbito familiar, não é de âmbito estatal. Deputado Felipe Barros, a pergunta agora é de Ricardo Salles. Felipe, bom dia. Não há dúvida de que esse tipo de atitude, ela espelha, ela reflete um abuso de autoridade tremendo, né? E para isso existe, se for o caso, em certos casos, o Conselho Nacional do Ministério Público e órgãos correcionais a quem se deve recorrer. O que me causa espécie é que todo dia, aqui na Jovem Pan, a gente vê ações que vêm sendo impetradas, ajuizadas, interpostas, recursos, por partidos como a Rede, que virou um partido que usa o judiciário para tentar resolver aquilo que eles não conseguem obter em termos de voto nas eleições, ano após ano. E a pergunta que eu fico é a seguinte: por que os outros partidos, os partidos que estão na base, o PSL, agora União, todos os outros partidos, por que não faz o mesmo movimento? Porque da mesma forma que eles entram com essas ações para constranger, para forçar o Supremo, para forçar órgãos de determinadas instâncias judiciais a fazer aquilo que eles não conseguiram ser eleitos para poder escolher, da mesma forma, do outro lado dessa moeda, também é possível que os partidos e os grupos políticos que se opõem a isso também ingressem na mesma velocidade e intensidade com medidas judiciais visando o contrário. Por que você acha que isso não acontece do outro lado do espectro? Primeiro porque nós ficamos um bom período sem partido político. Em 2019 houve a divergência dentro do PSL, fazendo com que o grupo ao qual eu faço parte, que é o grupo do presidente Bolsonaro, se desvinculasse do PSL e, portanto, não tínhamos o respaldo partidário para ingressar com ações partidárias. Fizemos muitas ações em nome da bancada, é verdade, mas não tem o mesmo peso de que ações de partidos políticos. Agora, esse caminho tende a ser solucionado em março, com a janela partidária, todos nós procurando os seus respectivos partidos, mas eu queria dizer aqui também, Salles, que eu fico com a impressão, às vezes, que não são partidos políticos que se utilizam do Supremo. É o Supremo que se utiliza de partidos políticos para fazer avançar suas pautas, porque hoje, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal virou um partido político de oposição. Então fica para toda a sociedade a impressão de que há um jogo tabelado, muitas vezes, entre o Supremo Tribunal Federal, que se utiliza de partidos políticos para ingressarem com esses pedidos, infelizmente, na nossa Suprema Corte. Ô, deputado, o senhor tem conhecimento para a gente encerrar de alguma medida que esteja sendo tomada para tentar reverter essa decisão do ministro, que chegou a dizer que faça o que tiver que ser feito para que os pais vacinem seus filhos? É uma colocação tanto quanto ampla, né? O senhor acredita em quais medidas de punição para pais que não quiserem vacinar seus filhos do jeito que está? Não deve haver punição. A vacinação para a Covid-19, ela não está dentro das vacinas obrigatórias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Por isso, e por outras razões, mas por essa razão também, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski é um absurdo. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade e, já que o presidente da República conversou com o ministro Ricardo Lewandowski ontem no telefone, e, segundo o próprio presidente, o ministro Ricardo Lewandowski garantiu a ele que a vacinação infantil continua não sendo obrigatória, mesmo que ele não tenha escrito isso, quero desafiar o ministro Ricardo Lewandowski a colocar isso escrito nos autos, que resposta pelo telefone não vale. O que vale, no final das contas, é o papel, é aquilo que está escrito no processo. Então, ministro Ricardo Lewandowski, se Vossa Excelência disse isso ao presidente Bolsonaro, coloque no papel. É isso que vale. Tenha a mesma coragem que você teve quando, sentado na poltrona do presidente do Senado Federal, rasgou a Constituição Federal para deixar a Dilma elegível. Tem que colocar no papel, escrito. O ministro Ricardo Lewandowski tem que escrever aquilo que ele disse. A imunização infantil em destaque na entrevista com o deputado federal do PL do Paraná, Felipe Barros, a quem agradecemos demais pela participação. Até uma próxima, deputado. Até um bom dia a todos. Bom dia.